Olá, eu sou a Sofixas e vocês estão a ouvir o Piado do Pardal. Olá, o meu nome é João Pardal e este é o Piado Pardal. Aqui trata cultura pop por tu. Sejam então bem-vindos a mais um podcast e desta vez trago-vos um episódio dedicado aos RPGs. I thought I was ready for this. I know, but we will face it together. Let's shut him up. Vou ser franco, RPGs nunca foram a minha praia. Apenas tenho umas noções muito simples sobre este género. Para tentar entender este submundo dos videojogos, convidei a Sofia, mais conhecida como Sofixas, que, para além de streamer, tem um vasto conhecimento de RPGs. Quis saber mais sobre o percurso dela enquanto gamer. Falámos inevitavelmente sobre Final Fantasy, sem esquecer o mais recente título deste franchise. Deambulámos sobre os vários subgéneros de RPGs. Rimos dos memes que estes videojogos proporcionam. E por fim tentei perceber, será que Baldur's Gate 3 tem hipótese de ser jogo do ano? Digo-vos já que aprendi bastante com a Sofia. Sem mais delongas, eis a conversa algo caótica, se é que me faço entender. Espero que gostem. Looks like chaos has been waiting for us. Ora viva, estou aqui com a Sofia, mais conhecida na internet como Sofixas. Portanto, vamos ter aqui uma conversa à volta de RPGs, um género de videojogos que admito já aos nossos ouvidos que eu sou um gandanabo, nem sou noob, sou nabo. E portanto, eu, como a minha tagline é tratar a cultura pop por tu, eu tive que procurar uma pessoa que de facto trata RPGs por tu e portanto tenha Sofixas aqui comigo. Portanto, muito obrigado por estares aqui no Piado do Pardal. Mas para te apresentar melhor, em vez de ser eu, quero que faças uma pequena apresentação. Quem és, Sofia? O que é que tu fazes na internet em termos de content creating? Bem, para começar, obrigada pelo convite, mais uma vez. É sempre um prazer vir aqui falar de RPGs. Falar sobre mim é sempre complicado, né? Uma pessoa, é aquela pergunta, fala sobre ti, o que é que tu gostas? E subitamente a cabeça fica Dá uma vazia. branca. Quem és tu? De onde vens? Pronto, sou a Sofia. Em termos de criadora de conteúdo, entre aspas, sou streamer, principalmente, é o meu foco principal, é streams no YouTube, quer dizer, agora já é também no YouTube e na Twitch, onde jogo vários tipos de jogos, na verdade. Não é assim tão focado em RPGs lá, embora tenha os ocasionalmente tenha RPGs, mas é um bocado de variedade, um bocado para limpar o backlog, na verdade. Falo muito sobre a acessibilidade, tenho um certo orgulho em dizer que sou a voz da acessibilidade neste momento em Portugal. Espero que em breve seja uma das vozes da acessibilidade em Portugal. Na nossa criação de conteúdo e nos videojogos em Portugal, infelizmente é uma temática pouco falada ainda, mas cada vez mais, ainda bem. E estou também, em termos de criação de conteúdo, tenho também canal de YouTube, partilho as minhas opiniões tanto nas minhas streams, nas minhas redes sociais, como no Mastodon e no Twitter, sobre videojogos, principalmente, sobre os livros, sobre a cultura, às vezes um bocadinho em geral, séries e isso. Tenho também o meu blog /newsletter, onde vou partilhando opiniões, não análises, não são reviews nem nada disso, são opiniões do que jogo, do que leio, do que vejo. E é um bocado isso, resumidamente. É isso, não explicaste muito bem. Portanto, tu estás aqui no Piado do Pardal para falar de RPGs e quero-te perguntar, antes de falarmos concretamente sobre esse género de videojogos, quero-te perguntar como é que surgiu o teu interesse em videojogos, assim em geral. Isso é uma pergunta super fácil, com uma resposta ainda mais fácil. Foram os meus irmãos, quando tinha 4 aninhos. Os meus irmãos e eu temos uma diferença de 20 anos, basicamente. Eles são 20 anos Uau. mais velhos. E então são de outra geração. E eles tinham o Spectrum, essa máquina incrível. Ainda existe, ainda temos, em teoria. Não faço ideia se funciona, mas ainda temos. E eles basicamente foi uma de toma maninha, experimenta. E aí foi isso, e foi
foi um bocado isso que me introduziu e foi graças aos meus irmãos também que em 2002, se a memória não me falha, eles emprestaram-me, que é como quem diz, toma, empreste e nunca mais devolvi a PlayStation 1 deles e pronto. E foi desde aí que fiquei agarradíssima aos comandos. Aos comandos, exatamente. E foi na PlayStation 1 que descobriste o género de RPGs? Sim, na verdade sim. Aliás, o meu primeiro jogo mais a sério, aspas outra vez nisto, foi Final Fantasy VIII. Na verdade Ok. foi, eu já tinha jogado, pá, eu tinha, por exemplo, uma Game Boy Color e tinha lá o Hugo, joguei lá o Pokémon Blue, assim, um bocado jogos emprestados de amigos, mas foi na PlayStation 1 que descobri Final Fantasy VIII à pala daqueles CDs de demos, né, que vinham nas revistas. Sim, Tinha clássico. lá a intro de Final Fantasy VIII que eu vi, revi e vi tantas vezes que eu sei ainda aquilo de cor. E quando descobri que uma amiga minha tinha um jogo, eu pedi-lhe emprestado. Também foi um emprestadado, né? Que veio e nunca voltou. Até hoje? Ela disse-me: podes ficar com ele, não quer saber. E eu, amiga, que chatice. Que chatice, pá. Mas foi muito graças a Final Fantasy VIII que eu acabei por descobrir o género RPG, embora Final Fantasy VIII para mim entrou num subgénero da RPG, mas foi muito à pala de Final Fantasy VIII que eu entrei. Uau, pera, os jogos são mais do que uma bolinha no ecrã e uma navezinha pequenina a disparar, não é? E são coisas muito mais complexas e interessantes, na minha opinião. Ok. E até hoje é o teu jogo preferido, o Final Fantasy VIII? Não é o meu jogo preferido, é um dos meus preferidos, sim. É um dos meus jogos que eu mais joguei de sempre, por exemplo. Ok. O que faz Oh, muito sentido, bem. porque foi o único jogo que eu tive durante 2, 3 anos, quase. E como é que lidavas com o facto de estás a jogar em inglês nesse jogo? Sempre tiveste facilidade ou foste aprendendo juntamente que ias jogando? Pá, eu lembro muito bem porque eu joguei Final Fantasy VIII quando eu estava no sétimo ano, por Ok, isso as minhas bases de inglês já estavam relativamente certo. boas. Havia uma palavra ou outra que eu na altura não sabia, por exemplo, sorceress. Eu só no final pai da primeira playthrough é que percebi o que era uma sorceress, porque eu nunca tinha lido a palavra. Tive que encontrar um dicionário em inglês-português, já nem sei onde, que tinha lá a palavra. E fiquei, certo, é tipo uma feiticeira, ok, por isso eu passei o jogo todo sem saber em concreto o que era uma sorceress, que é incrível. Eu pensava que era tipo um título, estás a ver? Sim, sim. Mas tirando isso, pá, foi relativamente simples. Havia obviamente um termo ou outro mais complexo. Lembro muito bem do sistema de junction. Eu fico, o que é junction? O que é junction? Porque isso não estava no vocabulário, então foi mais estranho ao início. Pá, mas no geral, não. Estar no sétimo ano a jogar foi muito mais fácil. Absolutamente. Portanto, não, mas é de facto é engraçado teres partilhado que chegaste a ir ver ao dicionário ver o significado de uma palavra. Se calhar hoje em dia a petizada já nem sabe o que é um dicionário físico, mas pronto. Continuando. E depois os anos foram passando e o teu gosto, e presumo que o teu gosto por RPGs foi aprimorando, digamos assim. Porquê que achas que hoje em dia os RPGs ainda têm tanto peso na indústria dos videojogos? Porquê que achas que atrai ainda um público muito vasto? Assim, temos que pensar numa coisa, que é os videojogos, a brincar, são um escape da realidade. São uma fonte de entretenimento, uma fonte de cultura e isso tudo, mas também são uma maneira de nós quase nos desligarmos do mundo, não é? E eu sei que há muitos ouvintes que vão ouvir isto e vão ficar, tipo, eu vou jogar para descontrair, para descomprimir, para me desligar um bocadinho. E a verdade é que tu nos RPGs consegues ir para outro universo, transportar-te quase para outro universo. É aquela cena de quando éramos miúdos e fingíamos que éramos um super-herói ou éramos um herói no geral, mas tu consegues mais facilmente relacionar
quando vês uma personagem que tu construíste, dizer, aquela sou eu, versão, pá, tipo, OP, digamos, uma versão fantástica da coisa, uma versão quase idealizada, e consegues-te... E é uma coisa que atrai muito, não é? Conseguires criar uma personagem, por exemplo, baseada em ti, e estás a viver aquelas aventuras, ultrapassar aqueles obstáculos. Está numa fantasia, muitas vezes os RPGs não são obviamente só temática de fantasia, tens RPGs, por exemplo, ficção científica, Cyberpunk, o mais recente e o maior atualmente, é um excelente exemplo disso, e consegues experienciar quase outra realidade no conforto, no teu conforto, ou seja, não sais da tua zona de conforto, mas consegues experienciar, viver outras coisas. Eu acho que isso atrai muito as pessoas, na verdade. É por isso que, por exemplo, muitas pessoas leem livros mais de fantasia e de ficção no geral. Consegues imaginar, entras noutro universo. Epá, isso é uma coisa que alicia muito o ser humano, vamos ser sinceros. E o RPG, efetivamente, dá-te o melhor dos dois mundos, que é, deixa-te criar uma personagem à vontade e consegue-te ligar à personagem enquanto te abre as portas para um universo completamente diferente. Acho que é principalmente por isso, sinceramente. Sim, de facto é um ponto de vista interessante. Se tivesses que escolher um top 3 de jogos RPGs preferidos, qual é que escolherias? Bem, para começar, Dragon Age Origins, obviamente. É impossível para mim não ter na lista. KOTOR, Knights of the Old Republic. Oh, sim senhora. You're a woman of good taste, exato. Que já sei que aparentemente não vai ter um remake, por grande pena minha, mas KOTOR obviamente está lá. E potencialmente Skyrim, quiçá um dos outros, Oblivion, por exemplo. Mas Skyrim foi aquele que mais me impactou pessoalmente, por isso acho que continuo a pôr Skyrim no meu top 3, embora Baldur's Gate 3, que saiu recentemente, rouba para mim pessoalmente facilmente o terceiro lugar ao Skyrim neste momento. Muito bom. É verdade, é verdade. Eu já vamos falar de Baldur's Gate, mas agora voltando um bocadinho atrás, Claro. falámos sobre Final Fantasy e 2023 brindou-nos, para além de uma vasta lista de jogos que certamente que marcarão os próximos tempos na indústria dos videojogos, mas mais concretamente foi lançado o mais recente título Final Fantasy, chamado Final Fantasy XVI. Um título algo polémico para alguns, porque dizem que foge um bocadinho às questões mais tradicionais de um franquia. da franquia, de um franchise, exatamente, e torna-se mais num jogo de ação. Eu, como sendo, no início deste episódio declarei-me como um nabo de RPGs, mas com alguns conhecimentos, como é óbvio, queria-te perguntar a tua opinião. Já passaram alguns meses, ou seja, a tua opinião já foi, creio que já se foi, portanto, já foi aprimorando, exatamente, já foi maturando, tal como um vinho. Quero-te perguntar agora, assim mais, já com algum distanciamento, o que é que achaste de Final Fantasy XVI? É um título que faz jus à franquia? É sim, para mim pessoalmente sim, que jogou praticamente todos. Eu não vou dizer que joguei-os todos, porque existe uma versão de Final Fantasy, chamemos-lhe assim, da Wii, que são os Crystal Chronicles, que mim, epá, não são maus, mas não são, obviamente, não estão nos meus top 10, por exemplo, que fogem também muito, mas na verdade, todo e qualquer Final Fantasy, ao longo destes anos todos, foi-se alterando, foi-se modificando, foi experimentando coisas novas. Eu sei que a malta, lá está, o que mais esteve na altura a dizer que Final Fantasy XVI não era um Final Fantasy, não era um RPG, ainda continuo a ouvir isso, na verdade, a dizer que a saída dos turnos deixou de ser um Final Fantasy, quando parece que metade dos Final Fantasies foram esquecidos, basicamente, porque na verdade Final Fantasy já não é um jogo de turnos a sério. Já há alguns títulos,
Vamos ser sinceros. Temos aquele Active Turn-Based, que é uma vertente, uma ramificação de Turn-Based, mas a verdade é que tu já tens outros títulos de Final Fantasy, por exemplo, Stranger of Paradise, que está francamente muito, muito bom. Sinceramente, eu fiquei muito surpreendida com o jogo, que tem tudo também de Final Fantasy, mas se desvia do que se calhar estamos habituados num título Final Fantasy numerado, vá, do Final Fantasy 1, 2, Sim. 3, essas coisas todas. Eu desse jogo, peço desculpa, mas eu só consigo retirar os memes do Chaos. Epá, eu já me fartei de rir com aquilo. Epá, sim, mas tu estás aí super apaixonado a falar sobre Final Fantasy, desculpa, continua. Mas é verdade, Stranger of Paradise é, na minha opinião, um jogo muito bem construído, na minha opinião, obviamente, que eu diverti-me imenso e acho que isso é o importante. A base do Claro. jogo é te divertires, mas vamos ser sinceros, o Jag estar constantemente I only care about chaos. Chaos é um mimo autêntico, é. Opa, é muito bom, muito bom. E eu, por exemplo, admito que cada vez que a conta oficial da Final Fantasy partilha, hoje celebramos as personagens, tipo os Black Mages, e tens tipo 3 personagens Black Mages, e depois o quarto é sempre o Jack. Eu acho que eles só uma vez é que não o meteram lá, mas o Jack está lá sempre, e é sempre a mesma foto. Eu acho que eles neste momento já estão ali a entrar na piada, no meme de, temos que pôr aqui o nosso boi. Mas sim, mas Stranger of Paradise, pá, para quem ainda não jogou, recomendo. Não olhem para aquilo como um old school Final Fantasy, chamemos-lhe assim, mas vejam aquilo como uma variação que ao mesmo tempo honra tanto os jogos anteriores. Mas voltando à pergunta inicial, Sim, Final Fantasy XVI é um Final Fantasy. Muda um bocado, porque nós estamos claramente... Nós no 15 já fomos um bocadinho mais para a ação, atenção, e o 16, o Yoshi P efetivamente disse, não, eu quero fazer ação, tipo, e é um RPG de ação. Eu acho que é difícil não o classificarmos como tal, e não tanto um RPG de turnos, chamemos-lhe assim, aqui o turno usado um bocadinho com cuidado, salvo seja, porque eu não consigo classificar a 100% jogos como Final Fantasy 7, 8, 9, por exemplo, que é o que ressoa mais nos fãs, como 100% de turnos, puros turnos temos nós, por exemplo, no 10. O 10 é 100% um jogo por turnos. Ponto. Sim. Aquilo é turnos por exemplo. E nem falar sobre Final Fantasy Tactics, né? Que é aquele, para mim... Mas eu gosto dos melhores. muito desse spin-off. Aliás, gosto muito desse género, desse spin-off de RPGs de Tactics. Por exemplo, também gosto muito... Por exemplo, eu estava a dizer que jogo pouco RPGs, mas eu, por exemplo, gosto muito dos Tactics RPGs. Por exemplo, gosto muito do spin-off do Mario Rabbids. Eu acho esses jogos... eu agora não tenho a certeza absoluta se isso é considerado um RPG. Eu acho que é um Tactical RPG. Mas eu gosto muito desse tipo de jogo. Eu acho que se calhar é porque eu que também cresci muito a ver um amigo a jogar o Ogre Battle, e eu gosto muito desse estilo de RPGs. Faz-me um bocadinho de confusão a cena dos turnos, assim, o estilo de jogo mais puro e duro dos RPGs, confesso. Faz-me um bocadinho de confusão porque, não sei, faz-me um bocadinho de confusão de estou a fazer o ataque, depois estou à espera que o outro me ataque, faz-me um bocadinho de confusão. Pronto, mas isto é a minha mente de uma pessoa que não pesca nada a RPGs, mas pronto, mas que respeita muito as pessoas que gostam, e é por isso que eu estou aqui a ter esta conversa, para aprender um bocadinho mais. Lá está, uma coisa boa dos RPGs atualmente é que tu tens RPGs de vários, ou seja, o termo RPG é quase um termo chapéu de chuva, um umbrella term, como se costuma dizer em inglês, que é, alberga muita coisa por baixo de si, ok? É tipo, nós dizemos RPGs, mas a verdade é que nós atualmente temos que começar a dividir mais, porque depois levanta-se a tal questão que tanto surgiu na altura de Final Fantasy XVI, quando o seu lançamento de, mas será Final Fantasy um RPG? Já não tem turnos, já não tem isto, já não tem aquilo, e é de género, ele continua a ser um RPG, ele tem elementos RPGs, a verdade é essa. Ok.
E acho que é um bocado injusto, e não é bem injusto, na verdade, o que eu quero dizer, é um bocado ilegítimo dizer-se que Final Certo. Fantasy XVI não é um RPG. Podemos dizer, não é um RPG de turnos, é um RPG tático, não é blá blá blá. Ok, é um action RPG, um RPG de ação. Isso é perfeitamente legítimo. Nós, por exemplo, temos Elden Ring, que acho que ninguém questiona que é um RPG, ok? Desculpa, acho que ninguém questiona que não seja um RPG, ok? Que é um RPG. Elden Ring é um RPG, mas, no entanto, não tens lá nenhum turno. Aquilo é tudo ação. É tudo ali, pancada nos inimigos, falecer 1000 vezes. Mas tens elementos RPG lá, tipo, 100%. E para mim é isso que faz também muita diferença e que às vezes também faz muita confusão. Às vezes nos jogadores que eu noto, que é separar e classificar adequadamente as coisas. Lá está. Eu acho que atualmente dizemos um RPG é um termo tão vasto que pode albergar muita coisa. Tal como, por exemplo, ano passado diziam God of War Ragnarok é um RPG e eu só pensava, onde? Não, Onde é que isso eu não concordo. God... Depois não. Eu também Isso não não concordo, concordo. mas vais ter muita Sim. gente a dizer, não, God of War é RPG, o Ragnarok é RPG, eu fico, não, perdoem-me, mas não é. É um action adventure, é um jogo de ação-aventura. Yeah. Mas Eu digo isto porque há malta que vai dizer, o God of War Ragnarok é um RPG porque tu consegues mudar armas, mudar equipamentos, consegues aumentar de nível, de melhorar e tal, e eu fico, não é isso a 100% que faz um RPG, não é isso que torna um RPG. Pronto, e isso já são, isso e entraria aqui numa discussão muito, muito, muito longa, e não é, pois. porque isto é quase uma tese de doutoramento, nem é de mestrado, é logo de doutoramento mesmo, super extensa, sobre diferenciar o que é que os RPGs e os vários tipos de RPGs. Mas não, Ragnarok não é RPG. E por curiosidade, tu gostavas que um jogo mainline de Final Fantasy voltasse à estrutura de ser um jogo por turnos? Gostavas de ver isso, por exemplo, no próximo Final Fantasy? Não sei se gostaria de ver no próximo, digamos, mas se eu pessoalmente gostaria de voltar a ver turnos, sim, sinceramente sim. Gostaria muito que trouxessem coisas dos antigos e adaptassem para uma realidade mais atual, digamos. Porque a questão também é essa, é que os jogos têm evoluído, têm-se alterado, têm-se modificado. Evoluído talvez não seja a palavra mais correta, mas têm avançado no tempo. Sim, E sim. os jogadores por si também têm avançado no tempo. E eu acho que o que mais se provou é que por turnos não morreu. Simplesmente pronto. Este criador, o Yoshi-P, quis fazer Final Fantasy XVI mais action, mais ação. E é legítimo. E eu sou sempre a primeira pessoa a dizer, o criador é que sabe o que é que quer fazer do seu produto, porque é ele que está a Claro. criar, não sou eu. Se eu gostava de ver, sim, se fosse no próximo, não sei, depende muito. Sinceramente, depende muito, porque depende também como é que as coisas são feitas. Eu nunca veria um Final Fantasy XVI a ser turnos. Eu pessoalmente não conseguiria ver Final Fantasy XVI a ser por turnos. Bow before me. Bow before the absolute. Bow! E agora vamos aqui mudar um pouco a conversa, vamos mudar de franchise. Falámos sobre Final Fantasy XVI, agora falamos agora de Baldur's Gate 3, que tem sido um jogo que tem dado muito que falar neste ano. E tem quebrado todos os recordes no que diz respeito ao número de jogadores que este jogo tem tido na Steam, e queria tentar perceber porque é que achas que este jogo tem atraído tanto público, porque é que achas que tem sido este fenómeno relativamente a este jogo? Assim, o Baldur's Gate 3, digamos que o Baldur's Gate 2 já é velhote, vamos pôr nestes termos, já é um bocadinho velhote. Infelizmente é o que é e tem uma história relativamente conturbada com a BioWare, etc. Aqui a questão é que Baldur's Gate 3 teve, na minha opinião, um mix entre a malta cada vez mais interessar-se por RPGs e malta que cresceu com D&D
seja direto ou indiretamente, e com RPGs no geral. Entretanto, está mais velha, por isso mais depressa vai comprar coisas, e ainda bem. Sim, tem mais poder Teu de poder compra. de compra, exatamente. Sim. Tu tens essa vertente dos nerds barra geeks que gostavam do género a finalmente conseguirem comprar um jogo, salvo seja, com um crescimento cada vez maior de D&Ds. Critical Role, temos que ser sinceros, tem um peso enorme na divulgação do género versão jogo de tabuleiro. Uhum. Depois tens outra questão que é, tu tens muitos fãs de RPGs, principalmente de Dragon Age, que subitamente tiveram um vazio. E atenção, a comunidade de Dragon Age é grande, no sentido de não é mainstream, mas é grande. Eu próprio fico surpreendida às vezes do quão, na verdade, a comunidade barra fandom é. E o facto de, quando o Dragon Age Inquisition saiu, e pegando aqui no Inquisition saiu, não foi assim muito bem recebido, e ainda hoje não é assim muito bem visto, porque tem os seus problemas, porque tem, não é um jogo perfeito. Tu tens estas pessoas, tu tens estes dois grupos, a malta de D&D, a malta de Dragon Age, e depois ainda tens um terceiro. Foi o que cresceu também com Diablo barra Skyrim. Eu estou a meter estes dois grupos no mesmo saco, ou seja, muita gente conheceu também RPG à pau do Skyrim. Vamos ser sinceros. O que é legítimo. Não estou aqui a criticar ninguém, é perfeitamente legítimo que a pau do Skyrim e de todo o build-up. E quem diz Skyrim também estamos a falar de um Grand Theft Auto. E agora esqueci-me de outro que tinha aqui na ponta da língua, mas esqueci-me, um Witcher. Sim, Witcher 3. Muita malta, trouxe mesmo muita malta. E juntando estas pessoas todas, se for preciso, umas tens aqui um overlap entre temáticas, tipo a malta Dragon Age, se calhar já jogava Skyrim, e a malta de Witcher, se calhar conhecia D&D, mas não era assim tão acompanhante. Mas juntando estas pessoas todas e tendo, na verdade, um vazio de um bom RPG, neste caso de um bom Computer RPG, que é o que Baldur's Gate 3 é, um CRPG puro e cru. Okay. Quando tu tens um vazio, quando chega Baldur's Gate 3, mesmo em Early Access, em acesso antecipado, que brincar, se a memória não me falha, Baldur's Gate 3 teve 3 anos, se não mais, eu não me cites nisto, posso estar errado, mas pelo menos eu sei que tenho quase certeza que pelo menos 3 anos teve. Sim, foi um jogo que demorou muito tempo a ser feito. Isso, eu não sou o maior conhecedor, mas eu tenho noção que já lembro-me bastante que veio o Baldur's Gate 3 e ok. eu como RPG noob, ok, pronto, cool. Ok. Cool, I guess. Por isso também a malta que já é muito fã de RPGs, neste caso Baldur's Gate, a ver Baldur's Gate 3 a sair e vindo por um estúdio que muito poucos na altura conheciam, que criou um dos maiores RPGs nos últimos anos, que foi Divinity Original Sin 2, que espero vá ser reconhecido pelo que merece em breve, porque a verdade é que ficou assim um bocado escondido, salvo seja, devido ao facto de vir da Larian, e a Larian se calhar não ser tão conhecida pela mainstream, chamemos assim. Lá está, isto tudo foi propício a que, quando Baldur's Gate 3 efetivamente está a aproximar-se do seu lançamento oficial, ganhasse também cada vez mais tração. E depois tiveste, e a verdade é esta, tu tiveste o marketing absolutamente incrível à pala de uma stream que foi feita, se a minha memória não me falha, um mês antes do jogo sair, que trouxe-nos o maior meme de Baldur's Gate 3, que foi sexo com um urso. Sim, claro. Pronto. E brincar que eu estou a reparar, porquê que RPG gera tantos memes? Isto realmente é uma... Eu, por exemplo, eu que sou um nabo de RPGs, as minhas referências são memes. Achas que isto é de propósito? Tu tens momentos que são tão bons, tão orgânicos, tão naturais, tão humanos, que levam para a piada. Tu riste com aquela situação, por isso. Mas sim, a questão dessa stream, para mim, acho que foi mesmo aquele ponto que vendeu Baldur's Gate a quem se calhar ainda não conhecia ou estava na dúvida. Porque lá está, preencheu e mostrou
que vocês todos, amantes de RPGs, que estão aí com um vazio, e contra mim falo, que eu faço parte desse grupo que sentia que havia ali um vazio, chegaram a dizer assim, olha, está aqui exatamente o que tu queres. E o facto de, lá está, à pala de um meme, o jogo ainda mais reconhecido ficou, e lá está, cresce. Vamos ser sinceros, estes memes, estas situações mais cómicas faz com que tu entres no holofote do mainstream e o que te ajuda a expandir. Lá está, Larian, como fez um trabalho tão bom a mostrar, e depois lá está, o Early Access fez com que muita gente falasse do jogo e o quão bom está e o quão fantástico está, mesmo com os problemas que tinha. Mas sim, tudo isto levou a que Baldur's Gate 3 surgisse na melhor altura, ou melhor, Baldur's Gate 3 foi quase a salvação, entre aspas, isto é um bocado exagerado, para muitos. Sim, mas é, como é que se diz? Uma gota no oásis, não? Exato, Tipo, é o oásis no meio do deserto. Exatamente, sim. Um oásis no meio do deserto, sim. Eu, por acaso, uma coisa que eu acabei de descobrir por tua causa, eu não fazia ideia que o Baldur's Gate era um computer RPG. E agora pergunto-te o seguinte: O que é um qual é que é a computer tua... RPG? Não, Ok. certo. Pessoal, eu sou nabo, mas também não sou tanto, tenham calma. Não, mas quero-te perguntar se eu sei que vai ter versões para consolas, o Baldur's Gate 3. Queria-te perguntar se acho que a versão da PlayStation 5 já saiu, acho eu, e a Sim. Xbox ou está iminente ou vai sair em breve. Confesso que não fiz o trabalho de casa nesse aspecto. Achas que chegaste a experimentar a versão PlayStation 5 do Baldur's Gate 3 ou não? Não, mas posso dizer que na versão do PC tu consegues ligar o comando e aquilo traz a versão consola, chamemos-lhe assim. Lá está. E eu posso dizer que está super bem feito. Eu gostei, é um bocado estranho ao início, mas epá, eu acho que está muito bem feito. Eu acho que a Larian fez um trabalho estupendo em introduzir este CRPG versão consola. E consegues explicar porquê? Tipo, como é que eles fizeram as traduções de... Achas que tens mais controle, menos controle? Tenta Tens um controle explicar. diferente. Há aqui uma questão muito importante para mim pessoalmente, que é tu neste tipo de RPGs mais virados para computador, tu tens, por exemplo, uma gestão de inventário completamente diferente. Ok? É muito Ok. mais complexo. Eu pego no inventário porque é aquele. E quem diz inventário, falamos também, por exemplo, de feitiços e ações durante o jogo, porque quem olhar para o Baldur's Gate 3, olha para baixo, pá, e aquilo tem ações, pá, imensas, ok? Tu podes fazer uma porrada de coisas. E a questão é que eles fizeram uma coisa muito similar ao Dragon Age Origins na PlayStation 3, que foi onde eu por acaso comecei a jogar o Dragon Age Origins, Ok. que é, eles criaram o menu radial, em que ao invés de, por exemplo, tu no computador, tu vais lá com o rato ou com as teclas, né? Clicas consoante o que tu queres, ali abres o menu, e neste caso vais ter mais do que um menu radial, e selecionas, ou seja, abres com um botão, selecionas com um dos joysticks e é assim que tu jogas nestes casos. O que eu acho que está impec, não tem nada a apontar, é o que faz sentido para a malta que jogue na consola, porque lá está, tu um comando estás super limitado, tu tens que improvisar, não é bem improvisar que eu quero dizer, tu tens de te adaptar. Eu acho que eles adaptaram muito bem. Ok. E já que estamos ainda nesta conversa sobre Baldur's Gate 3, na semana em que estamos a gravar este episódio do Piado do Pardal, foram anunciados os candidatos para Game of the Year na famosa cerimónia da Game Awards, em que The Baldur's Gate 3 está nomeado para tal distinção. E tenho ouvido muito sururu que Baldur's Gate 3 pode ser o grande vencedor da noite nessa distinção, apesar de estar ao lado de outros grandes títulos como o Zelda Tears of the Kingdom, Super Mario Wonder, o Alan Wake 2 e agora também está a falhar o outro.
Qual? Marvel Spider-Man, O Marvel Spider-Man e também o Resident Evil Resident 4. Evil 4. Exatamente. Na tua opinião, achas que Baldur's Gate 3 é merecedor de Game of the Year? Sim. E porquê que achas isso? Se há jogo que eu acho que impactou a vários níveis este ano, foi Baldur's Gate 3. Aquele jogo, se for preciso, já era muito falado entre a comunidade de amantes de RPGs, obviamente, mas que a pouco e pouco lá está, como eu tinha dito, entrou na mainstream, e se há jogo que foi falado a torto e a direito, no bom sentido, foi Baldur's Gate 3. E Baldur's Gate 3 dá-te uma experiência de jogo que é única e especial e que, na minha opinião, mais onde estão ali, consegue chegar ao mesmo nível. E atenção, eu joguei um pouco de Tears of the Kingdom e adorei. Tears of the Kingdom é incrível. A quantidade de vídeos a mostrar as construções de cada pessoa, cada um Sem fazia. dúvida Aliás, alguma. eu Fogo, posso é dizer incrível. que sei exatamente zero do jogo, da história, não sei nada até hoje, mas pá, se me perguntares quantas variações em engenharia foi criada para o que a malta criava, basicamente, epá, eu consigo dizer umas quantas. Ou seja, Zelda Tears of the Kingdom tem e possibilita uma criatividade absolutamente incrível, mas Baldur's Gate 3, na minha opinião, não é um jogo perfeito, porque tem os seus problemas, e teve, e foi tendo ao longo destes meses, mas nenhum consegue chegar ao patamar de excelência, de entrega, de criatividade, de opções, que é ridículo, de variedade de gameplay. Eu ainda há uns tempos estava a comentar, estar 5 pessoas a começar Baldur's Gate 3 e passado 1 hora estamos cada uma a fazer coisas completamente diferentes. E ainda hoje tens malta a dizer, epá, olhem, descobri isto, descobri aquilo, encontrei isto, encontrei aquilo. O último jogo que eu me lembro de que isto aconteceu foi, por exemplo, Skyrim. Skyrim, durante anos, havia malta ainda a fazer vídeos, a partilhar teorias, a partilhar porras que encontravam no jogo há anos. É uma cena incrível. Sim, e o próprio facto do Skyrim ter sido lançado em várias gerações e várias Vezes. e várias vezes, exatamente. Estou-me a lembrar que saiu na PlayStation 3, PlayStation 4, saiu na Switch e está-me certamente a faltar alguma versão qualquer. Acho também há uma versão VR do jogo, acho eu. Exato, que já ouvi dizer que está muito fixe. E mesmo assim, eu sei que isto é um meme, e mesmo assim Skyrim não é do jogo que mais versões tem, ok? Ou relançamentos tem. Eu sei que Skyrim é um meme, mas ainda há uns tempos estava a investigar isso, e Skyrim não é o jogo com mais variações. Acho que, se não estou em erro, Final Fantasy ocupa o primeiro lugar. Fun fact. Tal como Grand Theft Auto também está. Sim, Cinco. claro. Mas falaste agora de Final Fantasy, quero-te agora perguntar se não achas que Final Fantasy XVI devia estar nomeado para Game of the Year. Sim. Achas que é aí uma falha por parte da organização do Game Awards? É assim, pronto, eu já tinha comentado um bocado no Twitter. Eu não acho que Resident Evil 4 faça sentido estar no main lineup de jogo do ano, digamos Sim. assim. Acho que, por um lado, Final Fantasy XVI, para mim, pessoalmente, obviamente, isto são tudo opiniões. Sim, claro, Mas, claro. para Sim. mim, Final Fantasy XVI merecia muito mais, mesmo lá está, não sendo um jogo perfeito, mas eu acho que nenhum jogo vai ser tipo perfeito. Ai, desculpa, com licença. Mas para mim, Final Fantasy XVI é um jogo que, mesmo passado, para já foi entregue feito. Que é uma cena que infelizmente. Que infelizmente nem devia ser questão. Celebrado, Isso também concordo. Yeah. Mas Final Fantasy XVI foi entregue. Aliás, na verdade, todo e qualquer jogo que está nomeado como jogo do ano, tirando se calhar Baldur's Gate 3, teve ali umas quantas patches e isso, todos eles foram entregues feitos, na verdade, e isso é algo que temos que celebrar, infelizmente, mas que temos que dar valor. Mas Final Fantasy XVI foi entregue feito, início ao fim, está finalizado, tem um início, meio e fim, tem alguns problemas na fluidez da história em certos momentos, e houve um momento ou outro que eu ficava um bocado mais, está bem, siga,
Mas Final Fantasy XVI, para além de voltar a reinventar a saga, que é sempre bom, eu gosto sempre de ver a saga a ser reinventada, principalmente quando, na minha opinião, é bem reinventada, ou é reinventada de uma maneira relativamente criativa. Final Fantasy XVI tem um enredo que eu adorei, pá, é dos poucos Final Fantasies que eu cheguei ao fim a chorar desalmadamente, e eu chorei desalmadamente, aquilo foi emocionalmente, agarrei-me demasiado ao jogo. O gameplay está muito fixe, gosto muito, divirto-me genuinamente a jogar Final Fantasy XVI, mesmo os build-ups e tudo, pá, está incrível. A música nem se fala, Final Fantasy XVI tem que ganhar a música do Sim. ano, é inquestionável, se não ganhar, não sei, eu apanho um avião, vou ter com o Jeff e dois papos, mas com isto tudo, e Final Fantasy XVI, por exemplo, inovou um bocadinho, por exemplo, na acessibilidade. Não é perfeito, de todo, que não é perfeito, mas é o primeiro Final Fantasy que eu digo, pá, sim senhora, nota-se que eles pelo menos tentaram, que eles se esforçaram, que eles de alguma maneira tentaram se empenhar, mesmo tendo as suas imperfeições. Tem ali coisas que eu fiquei agradada de ver num Final Fantasy, e eu arrisco-me a dizer que é a primeira vez que eu vejo acontecer num Final Fantasy, o que é um bocado triste considerando que a saga, desculpa, a franquia tem 35 anos e Sim. pronto. Mas por isto tudo merecia de lá estar, e o impacto também que teve nos jogadores, sendo ou não sendo fãs de Final Fantasy, e o facto de ter trazido malta nova a jogar Final Fantasy. Houve muita malta que eu via dizer, pá, eu não conhecia Final Fantasy, comecei com 16 e agora estou curiosa para jogar os anteriores. É pá, é excelente. Excelente. Para mim, pessoalmente, é tipo, sim, venham para o lado de Final Fantasy, venham venham para aqui. Por isto tudo, pelo impacto que teve, mesmo neste ano recheado de jogos absolutamente incríveis, merecia. Por um lado, merecia. Sim. Merecia a nomeação. Pelo menos a nomeação. Não ia ganhar, não acho que ganhasse de todo, nem faria sentido. Aliás, eu até Baldur's Gate 3 sair, eu sempre disse, Final Fantasy XVI para mim é o jogo do ano, mas acredito piamente que quando Baldur's Gate 3 sair, provavelmente vai roubar, entre aspas, o prémio. Se sair como eu estou a imaginar que vai sair, Baldur's Gate 3 vai, entre aspas, roubar o prémio. Vai merecer muito mais. E mantenho. É uma opinião que mantenho. Mas é isso. Acho que consegui. Vou fazer uma pergunta que acho que é um bocadinho difícil de responder. Que acho que tem uma resposta um pouco difícil. Uma resposta um pouco difícil. Por exemplo, para mim, que eu sou um noob em RPGs, e se tivesse que jogar um título este ano entre Baldur's Gate 3 e Final Fantasy XVI, qual é que recomendarias e porquê? Eu vou dizer que depende. Como tudo e muitas coisas na vida, depende. Porque, por exemplo, se me disseres assim, eu gosto de jogos mais de ação, mais ativos, não tão estratégicos, eu diria, de caras Final Fantasy XVI, sem sombra de dúvida. Se tu és alguém que gosta de planear, gosta de estratégia, gosta de um pacing, digamos, um bocadinho mais lento, mas com uma variedade muito, gigantesca mesmo de opções, Baldur's Gate 3. Porque aqui a questão é que eu vi muita malta que gosta de RPGs, e quando eu digo de RPGs, estou a usar este termo demasiado vasto, que gosta de uma vertente dos RPGs. Eu a dizer, joga Baldur's Gate 3 e dizerem, eu não gostei assim tanto, porque ou não é bem os turnos que eu queria, porque não, os turnos, por exemplo, de um Final Fantasy X, ou de um Final Fantasy Tactics, ou de um Fire Emblem, são... Sim, que também foi lançado este ano, o Engage, no início do ano, exatamente. São turnos diferentes do Final Fantasy, do Baldur's Gate. São uma espécie de turnos um bocadinho diferentes. Lá está, os próprios turnos, as próprias batalhas por turnos depois podem-se aqui ramificar-se. Tal como o termo RPG pode-se ramificar, mas depende muito, porque eu vi malta dizer, eu não consigo jogar Baldur's Gate 3, é bué da secante, ou é bué difícil, porque tu tens muita coisa para dominar e aprender, que depende muito se tu estás para aí virado ou não.
É aquele Sim. momento que eu Achas que digo, tem um lore, achas que o Baldur's Gate 3 tem um lore muito denso? não, Achas que isso pode afastar possíveis novos jogadores? sim e não. Eu acho que é bom introduzir a jogadores novos numa primeira fase, mas isto, por exemplo, é uma queixa minha. O Baldur's Gate 3 tem uma coisa, não tem uma coisa que para mim é fulcral e jogos como, por exemplo, Pillars of Eternity, que é também um dos RPGs que eu adoro, é incrível, tenho pena não ter muito mais fama do que na verdade tem. O Pillars of Eternity, por exemplo, tem um diário, um journal super completo, pá, super completo. Tu, por exemplo, eles dizem um termo e tu vais ao journal e tens lá o termo. Ok, vais ao códice, basicamente. Baldur's Gate 3 não tem, o que faz com que, passado se calhar umas 5, 10 horas, a malta possa se começar a perder e o que faz com que percam também o interesse. Ok. Se me faço entender. Porque a verdade é que tu, às tantas, tu tens termos como quem é a Lady Shard. Tu percebes, é a divindade que a Shadowheart curte, digamos assim. Mas quem é a Shar? Quem é a Mistra? Estás a perceber? Tu tens muitos depois termos, tipo, depois ficas, Baldur's Gate, mas Baldur's Gate fica aonde? Tu tens os Drow, tu tens os Dragonborn, e tu ficas, quem? O quê? Qual é a diferença entre um elfo, um Drow e um High Elf, um Half Elf, um Halfling, Sou whatever? tipo ele neste momento. Sou tipo- Exato. eu estou tipo, A questão é que e juro que não estou a exagerar. lá está, são termos que ou tu conheces, porque lá está, Baldur's Gate é literalmente do universo da Wizards. A Wizards, quando criou a D&D, um dos universos que tem é efetivamente uma das zonas é Baldur's Gate. Atenção. E Baldur's Gate é mencionado em várias campanhas. Na quinta expansão, tu tens muitas campanhas pré-feitas que se passam Ok. mais ou menos naquela zona. Por isso, lá está. Baldur's Gate é uma região, é uma cidade que existe num mundo que já está mais que pré-estabelecido. E tu tens toda a lore por trás. Não precisas de saber a lore toda por trás para jogares Baldur's Gate 3, porque não está diretamente relacionado com os outros dois Baldur's Gate. Não é uma sequela direta no sentido de isto aconteceu o ano passado. Baldur's Gate 2 foi o ano passado in-game que se passou. Mas efetivamente acho que introduz bem numas primeiras horas, mas depois, consoante o tipo de jogador, pode perder facilmente o interesse. É aquele momento que eu digo, na minha opinião, um bom jogo, mas não é um jogo para todos. Eu acho que com esta conversa apercebo-me que, de facto, acho que a melhor opção que eu tenho é experimentar o Super Mario RPG para a Nintendo Switch, que sai daqui, na altura que estamos a gravar, sai esta semana, e acho que é a melhor opção. Que é um jogo que eu nunca joguei, é uma falha no meu currículo, chamemos-lhe assim, nunca joguei, mas lá está, eu nunca fui pessoa de Nintendo, por isso facilmente não tinha acesso a estes jogos, eu sei, é uma vergonha. Sim. Não, mas Mas, também, para falar a sério, o Super Mario RPG também não saiu na Europa na altura, por isso é normal que, pelo menos cá em Portugal, ninguém tenha experienciado muito esse jogo. Talvez em emulação e tal, mas isso já é outros 500. Mas não, eu claro que estou aqui a hiperbolizar e de facto eu juro que estou a tentar ver se há algum jogo gatilho que me faça mergulhar nos RPGs. Mas epá, é questão de como são jogos tão compridos em termos de duração, tão longos, assusta-me, porque pá, infelizmente o meu tempo é escasso e estar-me a dedicar a um jogo com muita duração, com uma main story muito comprida, para teres noção, o último jogo que realmente durou, que realmente joguei e teve umas horinhas valentes para mim, foi o último que eu joguei, assim com mais horinhas, foi o Yakuza Kiwami, para tu teres noção. ok. Que não é bem um RPG, É
é um e não que é. entra ali Pronto. naqueles JRPGs. Lá está, Sim. como Final Fantasy atualmente está mais num JRPG, no que eu classifico pessoalmente como JRPG, ou um JRPG, lá está, são ramificações. Eu sei que houve aí uma altura que o Yoshi P comentou que o termo JRPG no Japão não era muito bem visto, e eu compreendo perfeitamente porquê. A questão é que neste momento há jogos que tu classificas quase automaticamente, por exemplo, Sea of Stars, muita malta classificou como um JRPG. Chained Echoes, que é um jogo que o ano passado saiu e que passou ao lado de imensa gente, porque não teve o marketing que o Sea of Stars este ano teve. Pena minha, porque eu acho que Chained Echoes, e isto pode ser polémico, é melhor do que Sea of Stars. Sinceramente, gostei muito mais, ou melhor, estou a gostar muito mais de Chained Echoes do que Sea of Stars, sinceramente. Desculpa. Isto para dizer o quê? Lá está, que JRPG já começa a ser um termo para classificar um tipo de RPGs em que lá está o... Ai, isto tinha tudo por um motivo, na verdade. Pelo Super Mario RPG. Exatamente, Não? porque Sim. Super Mario pode cair mais nessa vertente de JRPG, o que é legítimo, atenção, e não é uma ofensa, enquanto que, por exemplo, e lá está, pode ser bem mais curto, e tu tens outros RPGs, eu agora também tentar lembrar de algum RPG assim, à la Baldur's Gate, mais curto, quiçá Dragon Age Origins, pegando aqui Ok. a sardinha. Pá, Dragon Isto, Age Origins. em vez de ser, para ti, existe um ditado, em vez de ser todos os caminhos vão dar a Roma, no teu caso é todos os caminhos vão dar a Dragon Age Origins. Acho que é isso. Um bocado. Assim, não é que Dragon Age seja um jogo curto. A questão é que, por exemplo, a comparar com Baldur's Gate é mais curto. A verdade é essa. Ok. Pá, em Sim, 30, 40 horas. Pois, é pá, para mim, 40 horas para mim já é, é imenso. Tipo, para fãs de RPGs, 40 horas é pouquíssimo e tal. Mas sim, eu isto estava é a falar do Yakuza. Yakuza, Do sim, do Yakuza, sim. Dispensa, ainda fiz umas side quests e tal. Devo ter gasto para aí umas 20 horas para aí. Tipo, ok, não é nada, eu sei. Tipo, agora, tipo, os fãs de RPG a dizer, blasfémia, 20 euros. 20 horas não é nada. Não são nada. Mas é o que eu digo. Eu o acho Yakuza, para mim, é um RPG. Lá está, é um JRPG, mas é um RPG nesse aspecto. É Sim. tão RPG, por exemplo, como Final Fantasy XVI é. Lá está, é um JRPG, é um subgénero que tem as suas características, que tem as suas peculiaridades, mas que para mim Yakuza entra perfeitamente nisso. Tens, lá está, Sim. uma personagem, dependendo do Yakuza, pode ser o Kiryu, pode ser outro, mas que entra para mim na definição, entra nas características que eu associo a JRPGs, por exemplo. Por isso sim, Yakuza é um RPG, podes dizer que jogaste RPGs. E acho que, pronto, ok. E a série Yakuza também tem muitos memes, portanto, lá está, full circle outra vez. Mas lá está, Yakuza também é daquelas franquias, eu ainda não joguei-os a todos, mas é incrível, os jogos são incríveis, eu cada vez que vejo alguém jogar fico, estes jogos são... É completamente, eu ainda só joguei o Zero e o Kiwami 1, mas eu fico completamente investido naquela história, fico mesmo vidrado, parece que, aquilo é mesmo um crime drama, e aquilo é, eu acho muita piada porque numa sequência está uma cena super séria e depois começa tipo a disparatar, nem sei o quê, uma galinha é dono de uma de uma imobiliária, do tipo, como assim? Tipo, cenas assim completamente aleatórias. Não, mas pronto, mas isto que eu estava a dizer é que provavelmente agora o meu comeback para RPGs vai ser agora com o Super Mario RPG. Eu joguei na altura há muitos anos em emulação, peço desculpa, mas é assim, mas
já está a pre-order feita, portanto, portanto, it is what it is. Epá, e estou mesmo com aquele espírito de epá, vou dar uma oportunidade. E como ainda por cima, e agora também vai ser, vou agora dizer outra coisa provavelmente polémica. Eu não sou muito de jogar no Easy Mode, mas Sim. eu acho que neste RPG eu acho que vou ceder e vou jogar no Easy Mode. Epá, porque eu quero, não sei, Queres te não divertir? quero me divertir. E olha que é raríssimo eu jogar em Easy Mode. Eu jogo tudo em normal. Tipo, eu também sou daqueles comuns jogadores que joga tudo em normal. Tipo, não sou pro em nada. Em termos de, epá, não me considero, pronto, tenho tenho alguns conhecimentos, vá, mas agora estar a jogar acima do normal, epá, não. Tipo, isso aí não. Mas e também no Easy também não Não jogo, é. epá, porque, Não pá, porque eu sentia. também quero algum desafio, pronto, que eu também sou nabo de RPGs, mas também não sou assim tanto. Mas eu acho que pronto, eu vou dizer, eu acho que vou começar o jogo em normal para tentar perceber se realmente se consigo jogar em normal ou não, mas se eu vir que aquilo vai estar bastante difícil, provavelmente começo um jogo novo no Easy Mode. Mas fica aqui a promessa que vou Vou pelo menos tentar. jogar, vou tentar em normal, pronto. Mais do que isso não, mas estou E é bastante entusiasmado. legítimo, é legítimo. É, por exemplo, eu conheço malta que tentou Baldur's Gate 3 em fácil, estava assim um bocado, não queria muito dar, salvo seja a parte fraca, e eu só pensava, mas vai para fácil. Não há vergonha nenhuma dessa. Ainda por cima nós, que somos pessoas adultas, com tão pouco tempo, É com isso, é que é tanta isso mesmo coisa a para questão. jogar. Yeah. É isso, eu quero tipo experienciar um jogo, e no Super Mario RPG, eu joguei pouco, eu não cheguei ao fim, mas eu lembro que aquilo tinha um humor muito característico e a banda sonora também era incrível, e é incrível, e o facto de nesta versão da Switch dá para mudar para a banda sonora clássica da Super Nintendo ou a versão remasterizada, eu fiquei, isto é tão bom, isto é tão bom, porque a banda sonora é mesmo muito, muito boa. Pá, e também, para além disso, também comprei o Fire Emblem Three Houses, porque também é uma franquia que quero muito investir. Quero mesmo, porque, não sei, eu apenas joguei com os personagens do Fire Emblem no Super Smash Bros. Mas E prepara-te porque Fire Emblem vai é mais ser. difícil, pois. É mais, sim. Isso aí é outra fruta, como se costuma dizer. Mas aí é que eu não perco a vergonha e jogo no possível Easy Mode, porque mas eu comprei o Three Houses e não o Engage, porque não sei, o Three Houses gosta daquela mística medieval, aquela estética medieval. Eu acho que o Engage é muito anime, é demasiado anime para o meu gosto e não estou com feeling. Eu tipo, vi a estética do jogo e não. Prefiro dar uma oportunidade ao Three Houses, mesmo que seja mais difícil ou whatever. Mas eu gosto mais daquela estética mais medieval, a questão das casas, que faz lembrar um bocadinho Game of Thrones ou Harry Potter, com a questão das casas e isso. Mas pronto, mas isso foi apenas um desabafo, pronto, que eu às vezes fico. Não, mas é uma coisa que eu gosto muito de ver, ou seja, eu gosto muito de ver outras pessoas a falar tão apaixonadamente de RPGs, como é o teu caso, porque eu fico sempre, isto pode ser uma cena fixe, mas só que depois tem isto que mete assim um entrave na minha pessoa e fico, não sei, mas pronto, mas fica aqui a promessa que num futuro próximo hei de experimentar Final Fantasy XVI e Baldur's Gate 3, quando, não sei, mas vou experimentar. Mas é em curto prazo, Super Mario RPG, pronto, isso aí vou mesmo dedicar-me totalmente. Digamos que os RPGs têm aumentado cada vez mais também, falando aqui um bocadinho de antes, eles têm aumentado cada vez mais também, em termos de horas de jogo. Eu falo por mim, eu lembro-me que estava em 80 horas no segundo acto do Baldur's Gate 3 e estava no segundo acto, ainda não tinha acabado. Sim. Por isso, eu conheço malta que já tem 300 horas, que é assim uma cena Jesus. incrível.
pá, é malta que Yeah. gosta de explorar e depois isto também Claro, sim. mas, pá, mas também tens os jogos mais antigos, atenção, como por exemplo, desculpa, deu-me aqui uma branca, Jade Empire, que também é da BioWare, Sim. e Sim. o próprio Mass Effect, o primeiro, e o 2, pá, eu recomendo sempre, se querem um RPG mais ficção científica, no espaço bom, para mim é Mass Effect 2. Ok. Foi o que me introduziu à saga e é aquele que eu recomendo atualmente. Ou Knights of the Old Republic, embora possas ter mais dificuldade nos sistemas mais atuais. Falando de PC. Mas esse título é retrocompatível na Xbox, por isso o pessoal pode Sim, experimentar se tens quiser. essa vantagem, é verdade. Sim, e pode comprar uma versão usada do jogo, que pode ser mais barato ou não, depende. E pode experimentar, e depois pode não gostar e pode vender de novo, caso seja, caso seja essa a situação. Bom, Sofia, olha, gostei muito desta conversa de RPGs, aprendi muito contigo. Quero-te agora perguntar como é que o pessoal pode te acompanhar, onde é que o pessoal pode te acompanhar nas tuas streams? Então, eu faço streams na Twitch e YouTube, porque agora podemos fazer multicast, e aí, todas as quartas e domingos a partir das 9 da noite. Por enquanto vai ser esse horário. Quiçá vamos ter uma surpresa em dezembro. Ui. Mais redes sociais, temos Twitter e Instagram como Suficious_, porque alguém já é Suficious, enfim. Ah! Eu sei, é um ultraje, é uma vergonha, pronto, mas é o que é. E mais no Mastodon, masto.pt/@Suficious. E acho que não estou. E claro, o meu blog /newsletter, que Sim, que as podem pessoas encontrar eu como recomendo que as pessoas Suficious. subscrevam a Obrigada. tua newsletter. Eu depois meto aqui o link para seguirem todos os teus canais e as redes sociais. Bom, é isto, Sofia. Olha, muito obrigado por teres estado cá. Obrigada E aí outra pronto, vez. eu prometo que daqui a uns meses volto a falar contigo para partilhar as minhas experiências com Final Fantasy, Baldur's Gate ou então Super Mario RPG. Pelo menos Final Fantasy XVI, que é mesmo, Vou que para tentar. mim continua a ser um dos melhores jogos do ano. Impactou-me mesmo, eu recomendo mesmo muito. Por mais que digam que não é Final Fantasy, é Final Fantasy, volto a reforçar, é Final Fantasy, aquilo respira Final Fantasy, não é o melhor Final Fantasy, admito, mas é Final Fantasy, recomendo mesmo muito, 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 e também não é um jogo muito longo, a não ser que queiras fazer tudo, aí já é outra questão, mas sim, joga Final Fantasy XVI, sim, joguem. Vai, então adeus e até à próxima e obrigado mais uma vez por ter Obrigada estado eu. aqui. Tchau. Tchau. Mais uma vez, obrigado, Sofia. Podem acompanhar os conteúdos da Suficious. Os links, como referi, estão na descrição deste podcast. Agora quero saber a vossa opinião. São fãs de RPGs? Acham que Baldur's Gate 3 pode ser o jogo do ano? Partilhem a vossa opinião. Podem mandar mensagem de voz via Anchor. O link está na descrição do podcast. Fora do espectro do áudio, podem me encontrar no Instagram, @piado_do_pardal e no Twitter, @piadopardal, tudo junto. Não se esqueçam de subscrever ao podcast no YouTube ou seguir-me no Spotify, Apple Podcasts ou na plataforma da vossa eleição. Se gostaram deste episódio, podem avaliar-me nestas plataformas. É mesmo muito importante o vosso feedback. Não é demais relembrar que este podcast faz parte do 8 Bits. Espero contar com vocês no próximo Piado Pardal. Fiquem bem. Adeus.